Bom, pessoal, dando sequência aqui no nosso curso, nesse tópico aqui iremos comentar sobre fatoração. E é justamente nesse tópico onde o nosso capítulo ele começa a virar uma bola de neve. Por que que eu falo isso? Para que possamos desenvolver a fatoração, iremos precisar dos assuntos dos tópicos anteriores desse capítulo aqui. Não só dos tópicos anteriores, também iremos precisar de uma das propriedades de potenciação. Um capítulo que ficou lá para trás, inclusive. Ai, não! Pessoal, antes de iniciar esse conteúdo de maneira técnica, vamos fazer uma abordagem intuitiva? Olha só, no nosso material, na nossa apostila, está escrito uma pequena frase mnemônica. Todo número composto pode ser criado pela multiplicação de números primos. Uma vez. Todo número composto pode ser criado pela multiplicação de números primos. Primeiro, vamos lembrar o que é número composto. Número composto é aquele número que possui mais de dois divisores. Bacana? Número composto é aquele que possui mais de dois divisores. Não podemos confundir com números primos. Números primos possuem exatamente dois divisores naturais. O composto ele possui mais de dois, ou seja, de 3 acima. Pode ser 3, 4, 5 e por aí vai. Daniel, eu li essa frase aí, entendi, lembrei o que é número composto, mas não fez muito sentido. Então me acompanhe nessa tela aqui. Olha só, aí nós temos alguns exemplos de números compostos. 8, 10, 50 e 36. Todo número composto, gente, ó, ele pode ser escrito, ele pode ser representado através de uma multiplicação de números primos. Olha só, o número 8, eu posso pegar o 2 três vezes e multiplicar. 2 que multiplica 2 que multiplica 2 vai dar 8. O 10 também é composto. Ou seja, se eu pegar o número 2 e o número 5, que são números primos, e multiplicá-los, vamos encontrar o 10. E o 50, mesma coisa. 2 que multiplica 5 é 10. 10 que multiplica 5 novamente vai dar 50. E o 36? 2 que multiplica 2 é 4. Que multiplica 3 é 12. E que multiplica 3 novamente, 36. Moral da história. Se eu pegar números primos, gente, ó, eu vou encontrar um número composto. Ou então a gente pode fazer o raciocínio inverso, igual está escrito na nossa apostila. Todo número composto, ó, ele pode ser escrito, pode ser representado em forma de uma multiplicação de números primos. Foi o que eu exemplifiquei aqui. Daniel, qual o sentido de você pegar números compostos e converter em multiplicação de números primos? Qual o sentido dessa brincadeira? Gente, o que nós acabamos de fazer de maneira intuitiva foi fatorar. Fatoração é exatamente isso. É você pegar um número composto e representá-lo em uma multiplicação de números primos. É literalmente isso. Ah, Daniel, então quer dizer que o número 15 é composto. O número 15 fatorado é 3 vezes 5? Isso mesmo. O número 20 fatorado é 2 que multiplica 2 que multiplica 5? É isso mesmo, gente. Fatoração é transformar um número composto em uma multiplicação de números primos. Bom, feita a introdução intuitiva do que vem a ser fatoração, vamos seguir o nosso material de apoio e no primeiro momento eu vou te passar o conceito, no segundo momento nós vamos resolver as fatorações de maneira técnica, até porque na hora da prova nós não temos tempo para ficar filosofando se um determinado número é convertido em fatores primos, ok, 2 que multiplica 3 que multiplica 5, é 5 vezes 7 vezes 11. Nós não temos esse tempo na hora da prova. Na prova temos que ser certeiros. Bom, então vamos passar logo e iniciar pelo conceito. Olha só, no conceito que você está vendo na tela, eu usei a palavra escrever, mas você pode entender a palavra escrever como reescrever ou representar, certo? O que é uma fatoração? É você escrever, representar, reescrever um número composto através de um produto de fatores primos. Daniel, como assim um produto de fatores primos? Não é simplesmente representar ele em forma de multiplicação? Gente, é a mesma coisa. Me acompanhe nessa tela aqui. Só que aqui a gente vai ter que lembrar lá do primeiro capítulo, onde nós falamos de multiplicação. Ó. Produto, gente, ó, vai nos remeter à palavra multiplicação, ok? Multiplicação. No processo de multiplicação, nós temos os elementos, certo? Os elementos que estão no processo de multiplicação, a gente dá o nome de fatores, perfeito? Só que tem um detalhe, os números que estão envolvidos nesse nosso processo de multiplicação, os fatores, eles são o quê? São números primos. Então é por isso que nós vamos chamar eles de fatores primos. Deixa eu pegar aqui a outra cor. Então nós vamos chamar eles de fatores primos. Então, fatoração, gente, nada mais é que você pegar um número composto, ó,
e representar, reescrevê-lo ele através de um produto de fatores primos. Nada mais que isso. Pessoal, apresentado o conceito, agora nós vamos desenvolver a fatoração de maneira prática e de maneira técnica. Como que a gente vai fazer, como que a gente vai desenvolver a fatoração? Eu vou pôr na tela para você aí agora. Ó. É fazendo sucessivas divisões pela ordem dos números primos. Você entendeu o que você acabou de ler? Não! Bom, gente, nesse momento aqui é que justamente iremos precisar dos tópicos anteriores. Olha só, se nós vamos fazer divisões, vamos precisar dos critérios de divisibilidade. E se nós vamos dividir pela ordem dos números primos, precisamos conhecer quem são os números primos. Ou seja, automaticamente já precisamos de 2 tópicos anteriores e também precisamos saber fazer a divisão, ok? Então vamos lá. Vamos lá, primeiro exemplo. Pessoal, esses exemplos aqui, ele é bem quinta série mesmo, ok? Olha só, vamos fatorar o 60. Como que eu vou fatorar o 60? Fazendo sucessivas divisões pela ordem dos números primos. A ordem dos números primos eu estou anotando aí para você. Olha só, o primeiro número primo é o número 2. Aí a gente tem que analisar. O 60 divide pelo número 2? Aí critério de divisibilidade, gente. O 60 é par? É. Se o 60 é par, naturalmente ele vai dividir pelo número 2. 60 por 2 é 30. Continua fazendo análise. O 30 continua dividindo por 2? Sim, gente, o 30 é par e ele vai dividir por 2 novamente. 30 por 2 é 15. Ou seja, o 15 é ímpar, não divide por 2, aí você vai ter que analisar. Divide por 3? Sim, o 15 divide por 3 sim, e nossa resposta é 5. O 5 ele não tem uma divisão exata por 3. Contudo, vai ter uma divisão exata pelo próximo número primo, pelo 5. 5 por 5 é 1. Deixa eu só apagar essa tinta amarela aqui. Deixa eu selecionar. Pronto. O objetivo da fatoração, gente, é você sair do número original e chegar aqui no 1. O objetivo é esse. O objetivo foi cumprido. Agora a pergunta é, quem são os fatores primos da nossa fatoração? Os fatores primos, pessoal, é esses números aqui, que apareceu aqui nessa coluna, nessa barra lateral aqui, ok? Ou seja, o 60 fatorado, ele é quem? É 2, que multiplica 2, que multiplica 3, que multiplica 5. Só que a gente pode organizar isso melhor. Através da potenciação, nós podemos reorganizar isso de uma maneira mais reduzida. Olha só, eu tenho 2, o 2 aqui, o 2 está repetido. Então, em cima dos fatores repetidos, nós vamos jogar aquela propriedade da potenciação. Qual é aquela propriedade da potenciação de fatores repetidos no processo de multiplicação? É muito simples. Você tem fatores repetidos no processo de multiplicação, você vai somar o expoente. 1 somado com 1 é 2, ou seja, 2 ao quadrado, que multiplicou 3, que multiplicou 5, ok? Ou seja, o 60 fatorado é quem? É 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, ok? Esse aí é o nosso 60 fatorado. Agora nós vamos para o próximo exemplo. Agora vai ser o número 90. Vamos lá. Próximo exemplo, 90. Vamos lá. Como que eu vou fatorar o 90, gente? Primeiro você põe uma barra lateral aqui, no lado dele. Aí a segunda pergunta que você vai fazer é o seguinte. O 90 divide pelo 2, porque o 2 é o primeiro número primo, certo? 90 por 2, vamos lá. Primeiro 90 é par, logo divide por 2. 90 por 2 vai ser 45. Tranquilo? O 45 é ímpar, logo não tem uma divisão exata por 2. Aí você tem que se perguntar, o 45 divide por 3, gente? Vamos analisar aqui mentalmente. Olha só, 4 mais 5 é 9, certo? O 9 tem uma divisão exata por 3. Então, 45 também vai dividir por 3. 45 por 3 é 15. O 15 também divide por 3, vai dar 5. E o 5 vai dividir pelo próximo número primo, ok? 5 por 5 é 1. Moral da história. Os fatores primos do número 90 é quem? É toda essa galera que apareceu aqui, É 2 que multiplica 3, que multiplica 3, que multiplica 5. Deixa eu reescrever ele aqui, O 90 fatorado é quem? 2 que multiplica 3, que multiplica 3, que multiplica 5. Só que a gente pode refinar essa resposta, pessoal. Por quê? Porque você observa que nós temos fatores, repetidos. O 3 está repetido. Então, utilizando a propriedade da potenciação, deixa eu adiantar um pouquinho aqui,
conservando a base e somando os expoentes, que o expoente é quem? O expoente é 1 e o expoente é 1, certo? Ou seja, eu vou conservar o 3 e vou somar os expoentes, 1 mais 1. Aí, no caso aqui, vai ser 3 ao quadrado, que multiplica 5. Moral da história. O 90 fatorado é isso aí, ó. É 2 que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 5. Simplesmente isso, gente. Agora vamos para o próximo exemplo, 63. Como que se fatora o número 63? Primeiro você põe uma barra lateral aqui, aí depois vai ter que analisar. O 63, gente, ele tem uma divisão por 2? Não. O 63 é ímpar, naturalmente não vai dividir por 2. Aí você vai ter que analisar se ele vai dividir por 3. Vamos lá. Olha só. O 63 é quem? É 6 mais 3. 6 mais 3 é 9, né? O 9 divide por 3, então 63 também vai dividir por 3. Então é isso que nós vamos fazer. 63 dividido por 3 é 21. Agora, continua o raciocínio. 21 continua dividindo por 3? Sim. 21 é 2 mais 1. E 2 mais 1 é 3 e divide por 3. E 21 dividido por 3, gente, ó, é 7. O 7 divide por 5? Não. Mas divide pelo próximo número primo. Vai dividir pelo 7. Então, 7 por 7 vai ser 1. Moral da história. O 63 fatorado vai ser quem? Vai ser essa galera aqui toda, ó. Essa galera aqui toda, ou seja, 3 que multiplica 3 que multiplica 7. Vamos refinar essa fatoração, por quê? Porque nós temos elementos, ó, repetidos, ok? Então, como é que a gente refina? Como que a gente melhora isso? Usando a propriedade de potenciação. Por quê? Porque nós temos bases iguais e nós podemos somar os expoentes. Afinal de contas, os números estão no processo de multiplicação. Conservando a base e somando o expoente, vai ficar dessa forma aí. 63 fatorado é 3 ao quadrado que multiplica 7. Prontinho, chegamos nele rapidinho. Simples assim, gente, ó. Aqui é o nosso 63 fatorado. 3 ao quadrado que multiplica 7. Próximo exemplo, número 1000. Como é que fatora? Primeiro essa barrinha lateral aí, ó. Daniel, é grande demais. Gente, o processo é simples. Primeiro, você vai pegar o número, vai olhar e ver se divide por 2. Aí, naturalmente, o 1000 é par, então é natural que ele vai dividir por 2. 1000 por 2 é 500. Opa, o 500 é par, ele continua dividindo por 2. É 250, que também é par, e ele vai dividir por 2, e é 125. Aí você tem que analisar se ele divide por 3 ou não. O 125 é ímpar, não divide por 2. Tem que analisar se divide por 3. Vamos lá. Aí o que é que você faz? 1 mais 2 mais 5. 1 mais 2 mais 5 é 8. O 8 ele não divide por 3. Então a gente vai para a próxima tentativa. Mas em compensação, ó, termina com 5. E todo número que termina com 5 é divisível por 5. Ó que maravilha. Então 125 dividido por 5 é 25, que também termina com 5, ó. 5 por 5 é 1, ou seja, chegamos onde queríamos chegar. Nós iniciamos lá no número original e terminamos no número 1. Esse é o objetivo da fatoração. E quem são os fatores primos envolvidos na fatoração? Essa galera toda aqui, ó, que ficou. Os fatores primos, essa galera aí. Agora é só a gente organizar. O número 1000 fatorado vai ser quem? 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 5, que multiplica 5, que multiplica 5. Ou seja, o 2 repetiu 3 vezes e o 5 repetiu 3 vezes também. Agora nós podemos melhorar isso aí. Por quê? Porque usando a técnica de potenciação, ó, nós temos expoente 1, expoente 1, expoente 1. A base é igual, o que nós vamos fazer? Conservar a base e somar os expoentes. A mesma coisa lá no 5. Eu tenho 3 bases 5. Expoente 1, expoente 1, expoente 1. Ou seja, conserva a base, ó, somou os expoentes. Então a forma fatorada do número 1000 é quem? 2 ao cubo, que multiplica 5 ao cubo. Simplesmente isso, pessoal.